Apenas alguns minutos após o impacto do gigantesco asteroide na Terra, parecia que o planeta havia virado outro planeta. O céu azul de antes foi coberto por nuvens espessas de cinzas, fumaça e rochas derretidas, lançadas pelo impacto em várias partes do mundo. Terremotos sucessivos e a força da onda de choque foram capazes de dar a volta em todo o planeta. De acordo com os cientistas que estudaram a cratera de impacto de Chicxulub, no México, o impacto do asteroide pode ter sido mais forte do que bilhões de bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo. E por causa disso, em apenas algumas horas, as florestas de vários continentes começaram a pegar fogo. Não foi um incêndio comum, parecia que o mundo todo virou um forno gigante. As pedras e os destroços que foram lançados para fora da atmosfera caíram de volta na Terra como uma chuva de fogo vinda do espaço. Enquanto eles voltavam para a atmosfera, produziam um calor extremo, e de acordo com alguns estudos, o calor na superfície poderia chegar a mais de 1000 graus Celsius em muitos lugares. Quase nenhum animal grande sobreviveu nas áreas abertas. Os dinossauros, que antes dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos, foram desaparecendo aos poucos, mas o fogo não foi o único problema. Após o impacto, bilhões de toneladas de cinzas, enxofre e fumaça subiram para as camadas superiores da atmosfera. Por isso, a luz do Sol foi gradualmente bloqueada. Durante muitos meses, ou possivelmente alguns anos, o mundo ficou escuro. Era como se fosse um crepúsculo permanente. De acordo com os cientistas, isso é chamado de inverno de impacto, que é quase igual ao conceito de inverno nuclear. Como não havia luz solar suficiente, as plantas começaram a morrer. A fotossíntese parou. E quando as plantas desapareceram, toda a cadeia alimentar começou a desmoronar. Primeiro os animais pequenos, depois os maiores. Até que muitos ecossistemas acabaram colapsando. Nas florestas que não foram totalmente queimadas, quase não se ouvia nada, nenhum canto, nenhum movimento. Só havia cinzas, fumaça e árvores transformadas em carvão. Mas mesmo parecendo o fim de tudo, a vida ainda não desapareceu completamente. Debaixo da terra, alguns pequenos mamíferos conseguiram se esconder em suas tocas. Nos rios e pântanos, havia criaturas que conseguiram sobreviver, porque eles estavam mais protegidos do calor intenso. No oceano, havia organismos microscópicos que continuaram vivos mesmo com pouca luz. Eles seriam o começo de um novo mundo. Com o passar de milhares de anos, a poeira na atmosfera foi diminuindo lentamente. Aos poucos, a luz do sol voltou. As plantas começaram a crescer novamente na terra que antes havia sido queimada. E a partir desses poucos sobreviventes, a evolução começou de novo. O mundo dos dinossauros foi substituído por um novo começo. Era dos mamíferos. Era das criaturas que antes eram pequenas e quase não eram notadas enquanto os répteis gigantes dominavam. Na verdade, se aquele impacto de asteroide não tivesse acontecido há cerca de 66 milhões de anos, talvez nem estivéssemos aqui agora. Porque às vezes, na história da Terra, um grande fim também se torna o começo de um novo mundo. Antes de começarmos, curta este vídeo. Isso já nos ajuda muito na criação do conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Apesar disso, quando ouvimos a palavra extinção em massa, geralmente só uma coisa vem imediatamente à nossa mente. Fim. Um asteroide, vulcões, escuridão, destruição total do mundo. Mas, de acordo com os cientistas, o impacto em si é apenas o começo do verdadeiro pesadelo. Porque depois que o fogo se apagou, começou então um período extremamente longo de frio e fome. No primeiro ano após o impacto do asteroide, o Sol quase não podia ser visto. A poeira e a fumaça espessas na atmosfera pareciam uma cortina permanente bloqueando a luz. Mesmo ao meio-dia, tudo ainda parecia fim de tarde, e à medida que o tempo passava, a temperatura continuava caindo ainda mais. Não era simplesmente um tempo frio como o que sentimos durante a estação das chuvas ou em dezembro. Esse era o tipo de frio que parecia estar matando o planeta inteiro aos poucos. De acordo com estudos sobre o evento de extinção de Chicxulub, as temperaturas globais caíram drasticamente depois que a atmosfera foi coberta por detritos. Em muitos lugares, o ecossistema normal praticamente parou. O próprio ar era completamente diferente, pesado, cheio de poeira e com um cheiro de metal queimado e enxofre. Quando chovia, a chuva que caía também não era normal. O enxofre e produtos químicos lançados na atmosfera pelo impacto e incêndios florestais podem ter tornado muitas chuvas ácidas,
destruindo lentamente as plantas restantes. As árvores que não foram consumidas pelo fogo ficaram de pé, parecendo estátuas mortas, sem folhas, a madeira descascando, e no chão uma camada espessa de cinzas pretas sendo levada pelo vento frio. E o mais assustador de tudo, o mundo estava silencioso, sem canto de pássaros, sem som de animais na floresta, sem movimento. De vez em quando só se ouvia o cair de um galho seco ou o som de uma chuva fraca nas folhas mortas. Era como se a Terra tivesse se tornado um planeta abandonado. Naquela época, a cadeia alimentar quase entrou em colapso total. O ecossistema, que antes era conectado, virou apenas fragmentos do que já foi vida. Ainda assim, algumas criaturas seguiam lutando para sobreviver. A maioria dos mamíferos sobreviventes era bem pequena, alguns do tamanho de um punho humano. Eles não eram fortes, nem rápidos, mas tinham uma vantagem que os grandes dinossauros não tinham. Eles conseguiam se esconder. Enquanto a superfície da Terra ia morrendo aos poucos, as tocas dos pequenos mamíferos ficavam cada vez mais profundas. Lá eles buscavam calor e proteção contra o ambiente frio e tóxico da superfície. E como quase não havia mais comida, eles não podiam mais escolher. Comiam qualquer coisa que encontrassem. Insetos, raízes de plantas, fungos que crescem em madeira em decomposição. Mesmo uma pequena quantidade de comida a cada poucos dias era suficiente para sobreviver por mais um tempo. Naquele mundo escuro e frio, força não era o mais importante. Nem velocidade, nem tamanho, mas sim a capacidade de resistir enquanto o planeta lentamente se recuperava. Mesmo assim, na superfície da Terra, a vida parecia estar desaparecendo aos poucos. Mas em alguns cantos do planeta havia criaturas que silenciosamente esperavam pela chance de viver novamente. Enquanto os dinossauros desapareciam, poucas espécies de aves conseguiram sobreviver. De acordo com os cientistas, as aves modernas de hoje são descendentes de pequenos dinossauros que sobreviveram ao evento de extinção. Naquela época, eles vasculhavam as cinzas para encontrar sementes e comida restante. Nos pântanos e rios lentos, havia outro grupo de sobreviventes que quase não foi afetado pelo caos na superfície: os crocodilos. Enquanto muitos grandes animais morriam, os crocodilos permaneciam quase imóveis na lama e na água. Como eles têm um metabolismo lento, conseguem sobreviver por muito tempo mesmo com quase nenhuma comida. Enquanto outras espécies procuravam desesperadamente por comida, esses répteis apenas esperavam silenciosamente. Mas algo ainda mais estranho acontece debaixo do oceano. Com a quantidade extrema de poeira na atmosfera, quase não há luz solar suficiente chegando à superfície da Terra. E por causa disso, a população de plâncton também caiu em muitas partes do mar. Quando o plâncton desaparece, o efeito dominó acontece em seguida. Aos poucos, os peixes pequenos vão desaparecendo, depois os maiores, até que até mesmo os predadores de topo no oceano começam a morrer. O mundo debaixo d'água ficou como um cemitério silencioso, mas mesmo assim, ainda existem alguns lugares cheios de vida. No fundo do oceano, existem respiradouros vulcânicos que continuam liberando calor e minerais do interior da Terra. E de acordo com os cientistas, foi aqui que alguns organismos microscópicos sobreviveram, sem depender da luz do Sol para viver. Em vez da luz do Sol, são os produtos químicos e minerais vindos dos respiradouros que servem como fonte de energia. Enquanto o mundo da superfície morre, existem ecossistemas nas profundezas do mar onde a vida continua. E nas partes quentes do fundo do oceano, pequenos crustáceos e organismos de águas profundas ainda conseguem encontrar um lugar seguro. Quando a superfície do planeta estava quase congelada, as profundezas do mar foram um dos últimos refúgios da vida. Meses se passaram, mas as estações pareciam não ter mais sentido. Você já não sabia se era manhã ou tarde, porque o céu estava quase permanentemente cinza. A fina cinza continuava caindo da atmosfera. Era como uma fumaça interminável que lentamente cobria o mundo. Depois de um longo silêncio, algo começou a se mover novamente. Sob as cinzas e o gelo, havia raízes tentando penetrar no solo. Nos troncos em decomposição, fungos e esporos começaram a crescer. Aos poucos, a vida microscópica estava retornando à superfície da Terra. Silenciosa, lenta, mas constante. Porque a vida na Terra não desiste facilmente. Mesmo que tenha sido quase apagada várias vezes, ela sempre encontra uma maneira de voltar. Com o passar do tempo, a atmosfera começou a clarear um pouco. A nuvem de cinzas ainda era fina, mas alguns fracos raios de sol já conseguiam passar.
e pela primeira vez desde o impacto do asteroide, a Terra sentiu novamente o calor do Sol. O gelo começou a derreter aos poucos e o frio extremo foi diminuindo. E o ar que antes era venenoso, aos poucos, foi se tornando mais respirável. Era como se o planeta tivesse voltado a respirar depois de um pesadelo muito longo. Mas isso não significa que a floresta voltou imediatamente. Muitas árvores ainda pareciam mortas. Os galhos estavam frágeis. As raízes apodreciam sob a espessa camada de cinzas. O solo quase sem nutrientes. Mas, em meio a toda aquela destruição, surgiram algumas das primeiras plantas a recolonizar a Terra, as samambaias. De acordo com os cientistas, existe o que chamam de pico de samambaias no registro fóssil. Isso acontece logo após um evento de extinção em massa. Isso significa que uma quantidade enorme de esporos de samambaias foi encontrada nas camadas do solo depois do impacto do asteroide, porque as samambaias não são exigentes com o ambiente. Eles não precisam de condições perfeitas. Mesmo em cinzas, lama ou ecossistemas destruídos, eles conseguem sobreviver. Aos poucos, eles se espalharam pela terra queimada de antes. Eles não são plantas altas, eles não são bonitos, mas eles foram o primeiro tom de verde em um mundo que quase ficou cinza e preto. Depois de alguns anos, vales e planícies voltaram a ser cobertos por plantas. A vida ainda era frágil, o ar ainda machuca a garganta às vezes, a chuva ainda é ácida, mas já não é tão morto quanto antes. A Terra foi pouco a pouco passando da extinção total para a sobrevivência. E enquanto a Terra ia lentamente se recuperando, um novo tipo de criatura começou a dominar o planeta. Já não eram dinossauros gigantes, mas pequenos, silenciosos e persistentes sobreviventes. Por muito tempo após o evento de extinção, o mundo foi praticamente dominado pelos pequenos mamíferos. A maioria deles era do tamanho de um rato ou de um esquilo. Eles pareciam frágeis, assustavam-se facilmente e quase só saíam à noite para evitar o perigo. Mas foi exatamente por isso que conseguiram sobreviver. Enquanto os grandes animais daquela época precisavam de muita comida para sobreviver, os pequenos mamíferos conseguiam viver com muito pouco. Alguns insetos, raízes de plantas, comida apodrecida no chão bastava para garantir a sobrevivência da espécie deles. Nas antigas florestas que viraram cinzas, eles começaram a cavar na terra macia para procurar qualquer coisa que pudessem comer. Eles não se afastavam de suas tocas, moviam-se rapidamente, sempre alertas. Por causa desse novo mundo, a habilidade mais importante não era a força, mas sim o instinto de sobrevivência. Junto deles, outro grupo de sobreviventes crescia aos poucos, os pássaros. Evidências fósseis mostram que a maioria dos pássaros sobreviventes da época não eram predadores que voavam alto. Eles não eram como as grandes criaturas que antes voavam nos céus na época dos dinossauros. Os que sobreviveram foram os simples pássaros terrestres, pássaros que procuravam alimento no chão, que faziam ninhos no solo, que sabiam sobreviver mesmo quase sem árvores ou florestas. Naquela época, voar quase não tinha utilidade, porque as antigas árvores cheias de galhos e as florestas viraram vastas terras de cinzas e madeira destruída. Já não havia mais quem dominasse os céus. Mas enquanto isso acontecia em terra, também havia uma grande mudança acontecendo nos oceanos. A atmosfera estava gradualmente ficando mais clara. E pela primeira vez, após uma longa escuridão, a luz do sol voltou a atingir a superfície do mar. Ainda era fraca, uma luz pálida, mas era o suficiente para que o plâncton começasse a voltar. E mesmo sendo organismos microscópicos, eles são a base de todo o ecossistema marinho. Quando o plâncton volta, os peixes pequenos começam a retornar aos poucos. Quando os peixes pequenos aumentam, os maiores vêm em seguida. É como se a Terra reiniciasse devagar sua cadeia alimentar. Segundo os cientistas, a recuperação da vida foi mais rápida do que se pensava. Não é rápido na perspectiva humana, mas é rápido para um planeta. Em cerca de 100 mil anos após o impacto do asteroide, o número de espécies de mamíferos na Terra dobrou. E após cerca de 300 mil anos, havia mais espécies de mamíferos do que antes do evento de extinção. Isso significa que, enquanto um mundo desaparece, outro já está começando a se formar. E depois de cerca de 700 mil anos, aconteceu outra grande mudança. Os mamíferos começaram a crescer. Nos primeiros tempos após o impacto, era quase impossível para os grandes animais sobreviverem devido à fome e ao frio intenso. A maioria dos sobreviventes era pequena naquela época. Agora, os dinossauros não existem mais e o mundo está vazio.
E como não havia mais quem dominasse muitos ecossistemas, os mamíferos tiveram a oportunidade de evoluir em diferentes direções. Aos poucos, eles foram ficando maiores, mais rápidos, mais inteligentes. Alguns descendentes daqueles pequenos sobreviventes eventualmente se tornariam elefantes, baleias e outros animais gigantes que viveriam milhões de anos após a extinção. Mas, neste ponto da história da Terra, isso ainda não é o mais importante. Porque o verdadeiro protagonista neste novo mundo não é o mais forte nem o maior, mas sim aqueles seres que sabem esperar, espécies que sobreviveram não porque eram dominantes, mas porque conseguiam suportar enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. E é isso que a história da Terra mostra repetidamente. Quando há uma extinção em massa, o antigo mundo realmente não volta mais. Muita coisa se perde para que isso aconteça. Em vez disso, um novo mundo é formado a partir do que restou, mais simples, mais silencioso, mais pronto para recomeçar. E é aqui que uma coisa importante fica mais clara. A extinção não é só sobre quem morreu. Às vezes, o mais importante é quem ficou. Porque cada criatura que sobreviveu carrega consigo um pequeno pedaço do futuro. Eles ainda não sabem, mas o jeito silencioso como correm pelas cinzas, cavam a terra e procuram comida em meio a um mundo destruído, será o primeiro passo da nova história da Terra. Enquanto a luz voltava, o planeta não ficou bonito de imediato. Nem tudo ficou verde de repente. O mundo era como um corpo ferido que se curava lentamente. Havia lugares que se recuperavam mais rápido. Havia lugares que permaneceram quase mortos por um tempo muito longo. Nas antigas florestas, as plantas que se espalhavam facilmente foram as primeiras a prosperar. Elas não eram como as grandes árvores que precisavam de muito tempo para crescer. Essas plantas eram simples, rápidas e conseguiam sobreviver mesmo quando o solo não era perfeito. Foi aqui que o pequeno mundo dos insetos começou a retornar. E quando os insetos voltaram, havia novamente alimento para criaturas maiores. Isso é algo que muitas vezes passa despercebido na recuperação da Terra. O novo mundo não começa com os gigantes. Tudo começa com os pequenos, com as larvas debaixo da terra, com as formigas abrindo novos caminhos, com os besouros que se alimentam de madeira em decomposição, com os fungos que decompõem plantas mortas e as transformam novamente em alimento para o solo. São como uma equipe silenciosa de reparo da natureza. Sem barulho, sem drama, mas são eles que começam a consertar o planeta destruído. Enquanto os animais maiores ainda esperam por um ambiente mais estável, são os pequenos organismos que constroem a base. Aos poucos, eles devolvem os nutrientes ao solo. Aos poucos, eles tornam possível que novas plantas brotem no solo. E a cada nova planta que cresce, há um novo alimento. A cada novo alimento, há uma nova chance para a vida. É assim que funciona a recuperação da Terra. Não é rápida, não é direta. Existem lugares que se recuperam, existem lugares que caem novamente. Mas enquanto houver vida restante, há a possibilidade de todo o sistema recomeçar. Nos rios e lagos, o retorno acontece de uma forma diferente. Mesmo com eventos graves na terra e no mar, alguns ambientes de água doce serviram como abrigos temporários. A água doce, especialmente se for profunda ou tiver lama no fundo, consegue reter calor e alimento por mais tempo do que o solo exposto. Foi lá que alguns peixes, anfíbios, tartarugas e outros animais que não precisam se alimentar todos os dias se esconderam. Alguns deles conseguem desacelerar o metabolismo, conseguem esperar e sobreviver com pouquíssima energia. Por isso, no novo mundo, nem sempre vence o mais agressivo. Às vezes, vence quem sabe economizar energia. Em um planeta como este, comer rápido demais, ter um corpo muito grande e exigir muita energia acaba sendo uma desvantagem. O que antes era símbolo de poder, de repente se torna um fardo. Aqui, as regras da sobrevivência mudaram. Antes, os grandes dominavam. Depois do asteroide, quem precisava de menos tinha mais chances. Se você consegue sobreviver com pouca comida, você tem uma chance. Se consegue se esconder debaixo da terra, você tem uma chance. Se consegue comer qualquer coisa, você tem uma chance. Se você consegue esperar o mundo melhorar, você tem uma chance. E com o tempo, os habitats começaram a ficar mais complexos de novo. A antiga planície coberta de cinzas, aos poucos, começou a ter novas plantas. O antigo pântano silencioso ganhou movimento. O antigo mar escuro voltou a ter plâncton, peixes e predadores. Mas havia um novo poder dominante.
Este já não era o mundo dos dinossauros. Um novo elenco estava no palco. Os mamíferos, antes coadjuvantes na história da Terra, começam agora a ganhar destaque, embora ainda não impressionem visualmente. Eles ainda não são elefantes, baleias, leões ou humanos, mas já possuem o começo de tudo isso. A cada geração há pequenas mudanças. Alguns têm um olfato mais aguçado, outros correm mais rápido, alguns cavam melhor, outros conseguem comer novos tipos de alimento. E quando o mundo está cheio de espaço livre, novas estratégias se espalham rapidamente. Isso é o que os cientistas chamam de radiação adaptativa. O significado é simples. Quando há muitos papéis vagos na natureza, um grupo de animais pode evoluir de várias maneiras diferentes. É como se, de repente, em uma cidade inteira, a maioria dos empregos desaparecesse. Tem vaga para caçador, tem vaga para escalador, tem vaga para nadador, tem vaga para comedor de frutas, tem vaga para comedor de insetos. E os mamíferos foram aos poucos ocupando esses papéis. Alguns se adaptaram melhor às árvores, outros se adaptaram melhor ao solo, alguns se adaptaram melhor à água, outros ficaram mais ativos à noite, alguns começaram a depender mais do olfato e da audição. Em outras palavras, eles não apenas se multiplicaram, eles se diversificaram. E esse foi o verdadeiro começo de uma nova era. Mas não foram só os mamíferos que mudaram. As aves também, a partir de poucos sobreviventes, começaram a ocupar novos nichos no mundo. Algumas se tornaram excelentes voadoras, outras se tornaram corredoras. Algumas se tornaram caçadoras. Algumas viraram comedoras de sementes, outras necrófagas. Com antigos inimigos extintos, agora vivem em áreas bem maiores. O antigo mundo, que antes era dominado por répteis gigantes, foi aos poucos se tornando um mundo de criaturas mais leves, mais rápidas para se adaptar e mais flexíveis. Aqui vemos uma lição profunda da história natural. Nem sempre o mais forte vence em tempos normais. Quando o mundo está estável, os grandes, fortes e dominantes têm vantagem. Mas quando todo o planeta muda, é outro tipo que vence. Sobrevive quem é flexível. Quem sabe se adaptar é quem dura. Quem muda alimentação, moradia e comportamento tem futuro. Por isso, um evento de extinção funciona como um botão de reset brutal da Terra. Isso não faz a vida começar do zero, mas apaga muitas das regras antigas. E quando as regras antigas desaparecem, surge uma nova chance para aqueles que antes estavam apenas à margem. Por milhões de anos depois disso, a Terra continuará mudando. As florestas vão se fortalecer novamente, as pradarias vão se expandir. Haverá novos predadores e presas. Animais que nunca teriam conseguido espaço se o velho mundo tivesse permanecido vão surgir. E em um futuro distante, dos pequenos sobreviventes quase imperceptíveis nas cinzas, surgirão os primatas. Dos primatas virão os ancestrais dos humanos. E na parte final dessa longa história, haverá uma espécie que olhará para o céu, estudará pedras, fósseis, crateras e a atmosfera, e tentará entender como chegou até aqui. Essa espécie somos nós. Quando falamos do asteroide que atingiu a Terra, não é só sobre a extinção dos dinossauros, mas também sobre possibilidades. Porque essa tragédia de efeito tão amplo foi o que abriu as portas para o mundo que conhecemos hoje. Se o asteroide não tivesse caído, se a antiga ordem do planeta não tivesse sido destruída, se os ecossistemas não tivessem ficado vagos, é possível que a Terra tivesse uma aparência completamente diferente hoje. Talvez não houvesse mamíferos evoluindo assim, nem primatas subindo em árvores, nem um ser humano questionando o início de tudo. E é aqui que a história fica ainda mais estranha. Um evento que quase destruiu o mundo inteiro foi o mesmo que abriu caminho para nós. Não porque isso foi planejado, não porque a extinção seja bondosa, mas porque, na natureza, até mesmo a maior destruição pode se tornar matéria-prima para um novo começo. A Terra não volta ao que era antes. Ela não traz de volta o que foi perdido. O que ela faz é aproveitar o que restou. E a partir disso, ela cria um novo mundo. E nesse novo mundo, os pequenos sobreviventes se tornam os primeiros arquitetos do futuro.